Hora de falar sobre o Corinthians. Dantas, Lucas Veríssimo e Alisson. Quais as situações dos 3 jogadores especulados como possíveis alvos do Timão? Quero começar falando sobre Dantas, zagueiro do Novo Horizontino e um dos mais elogiados do Campeonato Paulista. Samir Carvalho, meu amigo e setorista do Corinthians, afirma que o Timão tem negociações para contratá-lo. Antes de gravar o vídeo, procurei Luizinho Carvalho, representante do Dantas. Ele assegura que não houve contato do Corinthians. Hoje os interessados no Dantas são o Internacional e o Atlético Paranaense. E ainda que o Corinthians procure mais informações, é difícil imaginar que o negócio saia. Novo Horizontino pede 2 milhões de dólares. Você sabe que o Corinthians hoje não tem grana para grandes investimentos. Sobre Lucas Veríssimo, que já atuou no Corinthians, depois se mudou para o Al Duhail. Ele não foi bem no time Qatar e acabou sendo emprestado por um rival bem pequenininho lá do Qatar, o Al Akra. Por lá é titular absoluto, mas não está muito feliz. Quando ele se muda para o Qatar, ele vai para um gigante. Essa mudança para o Al Akra por empréstimo representa uma regressão na carreira dele. Dá para dizer que se o Corinthians investir, a chance de negócio é real. O problema é pagar o salário do Veríssimo superior a R$1 milhão por mês. Ele tem contrato com o Al Duhail até junho de 2027. Para completar, falar sobre Alisson. Existe uma chance real de um acordo entre Corinthians e São Paulo ruir. Os presidentes dos 2 clubes chegaram a dar o negócio como fechado. Só que o Corinthians não conseguiu R$1 milhão à vista para a liberação imediata do Alisson. O Alisson chegou na segunda-feira a visitar o centro de treinamento do Corinthians. E sem esse pagamento à vista, o São Paulo assegura que não fará acordo. O Corinthians está tentando convencer o São Paulo a fazer um valor menor ou um parcelamento dessa grana. E diante desse impasse, não dá para cravar o futuro do Alisson. O ideal para o São Paulo seria que aparecesse um outro interessado e levasse o jogador. Mas o Alisson está decidido a jogar no Corinthians. Ele quer reencontrar com o Dorival Júnior, que foi o técnico com quem ele mais rendeu, chegando a estar como um cotado numa pré-lista de convocados da seleção brasileira. Só para registrar, repercussão muito ruim entre torcedores do Corinthians pela contratação do Alisson também fez com que o Timão freasse um pouco essa possibilidade. Você o contrataria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! O Corinthians, ele tá de olho, né, no zagueiro Dantas, do Novo Horizontino, tá? Zagueiro Dantas, ele tem 21 anos, é um zagueiro destaque, né, do Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, tem ótimos números, né, na temporada passada na Série B. É um jogador que você vai se lembrar, ele jogou muito bem contra o Corinthians no ano passado. E pelo que eu conversei com algumas pessoas, né, que entendem mais de Novo Horizontino do que eu, ele é melhor que o Patrick, aquele outro zagueiro que o Corinthians tinha interesse, né? Vocês se recordam do Patrick? Então ele é melhor, tá? Ele é melhor do que o próprio Patrick. Então passa a ser aí um nome, né? Um nome interessante aí para a zaga, né? Do Corinthians, o zagueiro Dantas, tá? 21 anos, entendeu? Patrick não é o zagueiro que o Corinthians está interessado do Novo Horizontino, tá? O zagueiro que interessa, né, do Novo Horizontino é o Dantas, de 21 anos, jovem, alto, forte, bom zagueiro. Eu acho que pode ser aí uma grata, né, revelação em algum clube grande, e eu espero que seja o Corinthians. É o tipo de contratação interessante, aquelas apostas, né, que a gente cobra há muito tempo. A gente cobra as apostas, mas a gente quer os medalhões, né? A gente sempre faz isso, é incrível. Então eu já sigo essa linha da gente voltar, né, a viver aqueles momentos de Ralf, de Paulinho, de Elias, de Castan, né, enfim, André Santos, nomes, né, interessantes no mercado da bola. E os reforços que o Corinthians tem trazido vem muito nessa linha, né? O próprio Matheus Pereira, que apesar de ser da base do Corinthians, é um cara que, né, estava em baixa aí no futebol, estava, né, no Fortaleza, enfim, até hoje não conseguiu explodir ainda no futebol, né, de uma maneira positiva, claro. Enfim, e agora o Corinthians de olho no zagueiro Dantas. E o pior é que é uma contratação difícil, né, porque é um zagueiro que tem contrato longo, né, com o Novo Horizontino. Eu acho que para o Corinthians contratá-lo, teria que realmente rolar aí um empréstimo, né, que é a ideia do Corinthians, né, de
de conseguir o jogador por empréstimo, valorizar o jogador, e o Corinthians, né, tá tentando convencer, né, o Novo Horizontino a emprestar o Dantas, visando uma valorização, né, do seu patrimônio, né, do zagueiro do zagueiro Dantas, né, zagueiro do Novo Horizontino, tá? Enfim, é uma situação, né, é uma situação que a gente tem que aguardar, porque o Corinthians vive, né, essa crise financeira, como a gente, né, falou aí no início do programa, essa matéria do GE. Eu vou procurar ainda mais detalhes, porque eu não quero falar somente pelo que eu estou lendo ali na matéria do GE. Então, sobre as dívidas do Corinthians, eu quero trazer algo mais consolidado, né, para vocês em relação à dívida do Coringão. O Corinthians tem que contratar, mas é por isso que nós estamos falando de mercado da bola em jogadores mais modestos, né? Eu acho que seria irresponsabilidade do Corinthians, né? Porque eu estou aqui apenas para transmitir aquilo que o Corinthians está vivendo, né? Aquilo que o Corinthians está vivendo. Eu estou aqui apenas para transmitir isso. E tudo que acontece no Corinthians, eu sou o carteiro, né? Eu simplesmente eu sou o responsável por levar a mensagem de tudo aquilo que vem acontecendo no clube. E o que vem acontecendo é o Corinthians, né, buscando contratações mais modestas. As pessoas não entendem quando sai uma notícia dessa, que a dívida chegou pela primeira vez em 2,8 bilhões, aí talvez isso respondam para as pessoas por que o Corinthians ainda não contratou o Alisson por 1 milhão, sendo que 1 milhão no futebol é mixaria, né? Enfim, é dinheiro de cafezinho, né? 1 milhão de reais. Mas, para um clube que está endividado, que pode sofrer um novo transfer ban, 1 milhão acaba sendo muita coisa. Então, essa é a situação, né, do Corinthians hoje, tá? Uma situação realmente aí complicada, né, financeiramente. Por isso que o Corinthians está gastando pouco, né, e está em busca aí de contratações mais modestas, né? Por isso que nós estamos falando do Dantas e não estamos falando do Lucas Veríssimo, né? Adoraria aqui estar falando do Lucas Veríssimo, do Roger Guedes, enfim, nomes do Talisca, nomes que vocês gostam, mas não é possível, por conta dessa realidade do Corinthians. Agora, uma coisa a gente precisa deixar claro: o Corinthians não vai deixar de contratar, o Corinthians não vai deixar de viver, porque tem cara também que acha que tem que parar tudo, né? Olha a dívida aí, não vamos falar de contratação, olha a dívida, não fala de... Não, o Corinthians joga amanhã, filho, e precisa ter um time em campo. O Corinthians tem final no próximo domingo, precisa ter um time em campo. O Corinthians estava mais do que lascado no ano passado e ganhou 2 títulos. Fazer o quê? A vida, tem que seguir com a vida, né? Não é assim? Às vezes você tá com um probleminha, mas você tem que seguir, entendeu? Às vezes você tá com um problema, mas você tem que seguir com o problema mesmo. Então é a situação hoje, né, vivida pelo Corinthians. O Corinthians está com problemas, mas tem que seguir, meu amigo. Vamos já para o assunto Alisson, então. Eu quero dizer uma coisa. O Alisson se precipitou em já se apresentar ao Corinthians. Entendeu? Não tô falando que ele não vem. Mas a informação que eu havia trazido na contramão de todo mundo, porque no sábado, eu já havia falado que o Corinthians só queria pagar no ano que vem. Só que no sábado, na sexta-feira, todo mundo cravou o Alisson. E no sábado eu venho com a surpresa. Em meio ao problema Rony, eu venho com uma surpresa que eu achei mais bombástica ainda. Falou, muita gente esperava já o anúncio no sábado. Eu falei, tá travado. Meu amigo, nós estamos chegando na quarta-feira, eu tinha razão. E por que o camarada se apresenta na segunda? Entendeu? Eu acho que houve um erro de gestão lá no CT, porque o empresário dele quis levar ele lá. E quem aceitou que ele entrasse lá? Ele tá lá mesmo. Entendeu? Para mim, o Alisson se encontra num modo desespero. Eu tô percebendo aí pelos comentários nas redes sociais, pessoas que gostam muito de puxar saco de jogador, estão ajudando a pressionar o Corinthians. Se eu sou o Osmar Stabile, se começar todo mundo pressionar por causa de Alisson, se eu sou ele, eu bato o pé e não trago. Entendeu? Isso pode ajudar? Pode ajudar. Tá? Não tô falando que o Alisson não pode ajudar. Entendeu? Não tô falando isso. Mas vai ficar todo mundo pressionando agora? Vai vir um aí, não sei o quê, não sei o quê. Meu amigo, né? O Corinthians, o dinheiro do Corinthians,
Não é do Corinthians o dinheiro? Então o Corinthians gasta com o que ele quiser, velho. Se o Corinthians não quiser dar 1 milhão à vista pelo Alisson, não dá. O dinheiro é do Corinthians, meu irmão. E eu trouxe pra você. E não vem com esse papo que o Corinthians não tem. Não é que não tem. Eu já expliquei isso hoje no Almoço com a Fiel, eu vou repetir na audiência rotativa do canal Café do Setorista. O Corinthians tem outras prioridades. Outras prioridades. Entendeu? Você pode ter um dinheiro guardado aí que dá para você comprar um carro, mas você está guardando para você comprar uma casa. Você pode ter um dinheiro aí agora guardado para você pagar uma dívida, que você quer pagar à vista e acabar com essa dívida. Mas você tem o dinheiro, você pode usar se você quiser, você tira uma parte desse dinheiro e compra aí um celular. Mas você não quer. Cara, é direito do Corinthians, ele não querer pagar 1 milhão à vista pelo Alisson. E ele quer pagar no ano que vem. Não é direito do São Paulo falar assim, não vou emprestar? E outra, por que o São Paulo é tão desconfiado assim? Tá? A situação lá também tá feia, deve ser isso, né? Que se eu tenho um jogador que não quer jogar no meu time, que quer sair, meu irmão, e tem a proposta, assina aqui, vocês pagam tanto, entendeu? Fica feio depois o clube, né? Não vou falar com o irmão, vou falar rival, dar uma entrevista e depois dizer que não pagou, tá? Agora, meu irmão, vim com esse papinho, sabe? Vim com essas. Vim com chantagem, vim com pressão, entendeu? Se eu sou o presidente, o Alisson tá lascado, meu irmão. Entendeu? Tá lascado. É que se o Alisson conversar com o presidente, os caras vão ficar com o coração mole, né? Os caras vão ficar com o coração mole com o Marcelo Paes. Enfim, porque a situação do cara agora. Como é que ele volta pro São Paulo? Entendeu? Só que negócio é negócio, amigo. É futebol. Nós estamos falando de 3 milhões de reais. O Alisson vai fazer 25 partidas. Ontem eu fiz a enquete aqui, a maioria votou que sim, que ele vai fazer 25 partidas. Tá? Hein? Hein? É isso, velho. Então a gente tem que entender, né? A gente tem que entender que o Corinthians realmente não tem dinheiro. O Corinthians não pagou o 1 milhão do Alisson, porque o Corinthians está negociando com o Tadieres. Eu trouxe isso exclusivo, tá? Hoje no Almoço com a Fiel. Ao meio-dia também, eu estou preparando sempre, pelo menos uma informação exclusiva ao meio-dia no Almoço com a Fiel tem. Hoje tinha umas 2. Então o Corinthians está negociando com o Tadieres a dívida lá do Garro, tá? Então, velho, essa é a situação, entendeu? Hoje do Corinthians. O Corinthians não está gastando, o Corinthians não está fazendo loucuras. O Corinthians não deixou o Lucas Veríssimo embora. O Corinthians não trouxe o Pedro Raul. O Corinthians de 2026 não deixou o Lucas Veríssimo embora. Não trouxe o Pedro Raul por 5 milhões de dólares e mais 720 mil de salário, contrato de 5 anos. Não trouxe o Kaká por 4 milhões de euros. Não trouxe o Charles por 12 milhões. Não trouxe o Alex Santana, não sei mais por quantos milhões. Não trouxe o Héctor Hernandes por 450 mil por ano. Não trouxe... Enfim, você quer que eu paro? Senão vai ficar chato. Não trouxe um patrocínio que virou caso de polícia. Tinha um patrocínio aí derramando dinheiro, mas ficaram com medo de ser alguma coisa errada e não trouxeram. Estão pagando as dívidas. Está contratando um jogador modesto para não endividar mais o clube. O que precisa ser feito? Está tentando vender os number rights. Está tentando vender patrocínio. O que precisa ser feito? Então, assim, eu não queria o Rony. Sinceramente, eu já até desisti do Alisson. O Alisson tá mexendo já com a minha cabeça, velho. O Alisson tá virando pra mim o que o Yuri virou em relação à opinião. O negócio tá demorando tanto. Tá demorando tanto que tem dia que eu tô tomando um café e eu falo, pô, esse Alisson acho que vai ser uma boa. Aí no outro dia eu tô tomando outro café aqui assim. Caramba, que loucura trazer esse Alisson. Uma semana depois, tá lá eu. Pô, meu irmão, esse Alisson vai ajudar. Tá aqui não é caro, não. 2 dias depois, pô, você trouxer esse Alisson, os caras tão loucos. Cara, tá demorando tanto o Alisson, que eu confesso pra vocês, eu já mudei de ideia umas 10 vezes, já nem sei mais o que eu... Esquece, não queiram coerência minha em relação ao Alisson, eu já não sei mais o que eu quero. Entendeu? Assim, o que eu quero, o que eu gostaria mesmo. Então, assim, qual é a minha opinião em relação ao Alisson? Chega, meu irmão, desiste desse Alisson. Desiste desse Alisson. Se eu sou o presidente do Corinthians, eu dou uma entrevista e falo, estamos aqui dizendo que não há mais negociação com o Alisson. O jogador queria muito jogar no Corinthians, só que o Corinthians entende que não é um bom negócio. Nós temos outras prioridades agora, que é pagar contas. E não é que a gente não tem o dinheiro. A gente não quer gastar o dinheiro que a gente tem no Alisson.
Meu irmão, saía grande. Se eu sou ele, se eu sou o presidente, eu meto essa. Entendeu? Meto essa. É isso, velho. Tá? Agora, o Mario Games está dizendo aí, o Alisson é melhor que o Charles. É outra verdade. É outra verdade. Entendeu? É outra verdade. Melhor que o Charles, melhor que o Alex Santana. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!